Olá todo mundo, salve! Estamos no primeiro programa Memória Santista e na estreia resolvemos falar sobre a origem do nome da cidade de Santos. Afinal de contas, por que Santos se chama Santos? É o que nós vamos saber daqui a pouco, depois da vinheta. Até lá! Olá, estamos de volta com Memória Santista e como nós já falamos, nós vamos abordar hoje sobre a origem do nome da cidade de Santos. Vamos começar pelo conceito. Por exemplo, toda cidade, todo bairro, estado, nome de rua, enfim, tudo isso tem uma referência, tem um conceito. No caso, existem nomes de cidades que têm uma relação com o aspecto geográfico da cidade ou da região onde ela se encontra. Podemos colocar como exemplo Praia Grande, ou então o bairro da Ponta da Praia, né? Então tem uma relação com a identidade geográfica daquele espaço. Também há cidades e há lugares que têm referências como uma homenagem a pessoas ilustres, né? Aqui no estado de São Paulo existem cidades, por exemplo, de Presidente Bernardes, tem bairros, por exemplo, no Guarujá, que é Vicente de Carvalho, com homenagem ao grande poeta do mar, né? Enfim, e várias cidades do Brasil também têm referências com o nome de pessoas ilustres. Outro aspecto é o nome indígena. No Brasil ainda existem muitas cidades, eu acho muito bacana isso, que se preserva o nome ancestral daquela localidade. Aqui na região, por exemplo, nós temos Itanhaém, nós temos Peruíbe, Mongaguá, né? Nós temos no estado de São Paulo cidades conhecidas como Pindamonhangaba, Araraquara, todas essas cidades que têm essa referência com uma nomenclatura indígena. E o mais comum, que vem se arrastando desde a época do descobrimento, eram as cidades e localidades que eram batizadas de acordo com o calendário cristão, né? Pode ser o calendário juliano ou gregoriano, e existia essa questão de cada dia do ano ter uma referência a um santo, né? Por exemplo, dia 22 de janeiro é o dia dedicado a São Vicente Mártir. Por isso que o aniversário da cidade de São Vicente, aqui a nossa vizinha, é no 22 de janeiro, porque foi neste dia em que ela foi mapeada, né? Ela foi colocada no mapa, batizando com a relação ao nome do santo do dia. E pelo Brasil existem várias cidades como São Sebastião, São Paulo, Cabo de Santo Agostinho foi também batizada, relacionada à questão do santo do dia. Mas e a cidade de Santos? Em qual desses conceitos ela se enquadraria, né? Santos tem uma situação muito peculiar, porque nós temos três teorias de origem do nome da cidade. E é isso que nós vamos falar agora, começando pela terceira teoria. A tese número 3, que é a menos aceita entre os historiadores, mas tem que ser considerada, é a de que o navegador português João Dias de Solis, no dia 28 de dezembro de 1515, teria batizado a entrada da Barra, que aqui é a entrada para a cidade de Santos, vindo pelo mar, com o nome de Rio dos Santos Inocentes, porque neste dia, no calendário cristão, é o dia dedicado aos Santos Inocentes. E o que são os Santos Inocentes? O Dia dos Santos Inocentes é uma celebração cristã em homenagem aos meninos assassinados em um evento bíblico que ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes. Isso está relatado em Mateus, na Bíblia. E ele é festejado entre os dias 27 e 29 de dezembro, dependendo da denominação cristã. Então, João Dias de Solis não pensou duas vezes e anotou no mapinha dele o rio como Rio dos Santos Inocentes, o que, segundo a lenda, teria colocado esse nome no mapa, teria ficado difundido aí pelo mundo, e a região ficou conhecida como Rio dos Santos Inocentes. Depois, diminuindo com o tempo, virou Santos. Não é uma tese com muita substância, mas enfim, é uma tese que existe e não pode ser desconsiderada. E enfim, agora vamos à tese número 2.
A tese número 2, assim como a tese número 1, que nós vamos falar daqui a pouco, ela parte do princípio de que Santos, antes de ter esse nome, usava o nome indígena, que era Embu-Aguaçu, povoado de Embu-Aguaçu, que é justamente aquela região onde hoje está o centro histórico, né? A partir daí, Brás Cubas, já feito capitão-mor, né, capitão-mor aqui da região, ele teria a ideia de fazer uma homenagem ao importante porto de Lisboa, que tinha o nome de Porto de Santos. E esse Porto de Lisboa, inclusive, foi um porto da onde saíram as grandes navegações do começo do século XVI, incluindo a armada de Pedro Álvares Cabral, também a armada de Martim Afonso de Souza. Todas essas grandes navegações teriam partido do Porto de Santos. Então Brás Cubas, em homenagem a esse importante porto de Lisboa, teria rebatizado o porto da capitania de São Vicente, que ficava na ponta da praia. Quando ele trouxe esse porto para mais próximo do povoado, que ficava onde hoje é o centro histórico, ele já teria rebatizado como Porto de Santos. Depois, quando ele deu foro de vila para aquele povoado, ele já deu com o nome já que ele havia escolhido, e aí ficou a Vila de Santos. Esta é uma tese defendida por muitos historiadores, mas ainda assim não é a principal. Finalmente, a tese número 1, que é a mais aceita pelos historiadores e também é a tese oficial da cidade para justificar o nome Santos, é o seguinte: o povoado de Embu-Aguaçu, né, onde é hoje a região do centro histórico, Brás Cubas, o capitão-mor, traz o porto da ponta da praia para junto do povoado. Por conta dessa modificação no porto, esta localidade ganha uma importância enorme no Atlântico Sul, porque vira ponto de passagem de várias embarcações que rumavam em direção ao Rio da Prata e também ao Estreito de Magalhães, no extremo sul do continente. E aí o movimento de gente começou a se tornar muito grande, e isso começou a preocupar os colonos e principalmente Brás Cubas em relação às doenças que poderiam vir com esses marinheiros. Então Brás Cubas resolveu criar um hospital. Ele trouxe o modelo da Santa Casa de Misericórdia, que já era um modelo que existia em Portugal. Inclusive o avô do próprio Brás Cubas foi um dos grandes criadores desse modelo de misericórdia. Ele criou lá na cidade do Porto, em Portugal, e o Brás Cubas resolveu trazer esse modelo para Santos. E criou o hospital e deu para ele o nome de Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. O que significa, se formos considerar o calendário, novamente o calendário cristão, que diz que o dia de Todos os Santos seria o dia 1º de novembro. Então deduz-se que a Santa Casa tenha sido criada no dia 1º de novembro. E aí a Santa Casa acabou se tornando uma grande referência aqui na região para os marinheiros e para os grandes aventureiros que já andavam pelos sertões aqui do Brasil, para curar, para tratar, enfim, várias coisas. Então as pessoas já não falavam mais povoado de Embu-Aguaçu. As pessoas falavam: olha, eu vou lá no povoado da Vila do Porto da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Como o nome era muito grande, o pessoal começou a diminuir e falava assim: olha, eu vou lá na Vila do Porto de Santos. Ah, eu vou lá na Vila de Santos. E eu vou lá para Santos. Então, com essa redução, o nome Santos acabou se consolidando, né? Brás Cubas acabou dando foro de vila como Vila de Santos, por conta então da Santa Casa. Então hoje a tese mais aceita para o nome da cidade de Santos é que nós recebemos esse nome graças ao nosso hospital, que é o primeiro hospital do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia. Tá ok? Então esse é o vídeo de hoje. Muito bacana, a nossa estreia, e a partir daqui vamos ter várias outras histórias bacanas sobre a memória santista. Até a próxima e um grande beijo para vocês.